Nós estamos no capítulo 1, porque a varoa está lá atrás. Está isolada lá a varoa. Lá. Porque nós fizemos a introdução do capítulo da carta de Tiago, né? Por isso que se estendeu um pouquinho e não conseguimos terminar o capítulo 1. E hoje, se Deus permitir, nós vamos terminar o capítulo 1. Né? Também não temos pressa nenhuma, né? Enquanto Cristo não voltar, a gente também vai ganhando tempo, né? Vai aproveitando mais a palavra, né? Muito bom. Nós paramos no versículo 12, né? Nós lemos o 10 e o 11. Nós paramos no versículo 12. Mas antes disso, nós fizemos a introdução aqui na semana passada, nós juntos aqui nós vimos quem foi o autor da carta, né? Quem foi o Tiago que escreveu a carta. E qual foi o Tiago que escreveu a carta mesmo? Tiago, irmão de Jesus, né? O Tiago, irmão de Jesus, mas irmão de Jesus, sendo que a Bíblia fala que ele era filho unigênito. Por que ele é irmão de Jesus? E José, né? Criado, né? Ele é parte de mãe, como se Jesus tivesse sido um filho adotado, né? Os pais emprestados, chamam-se de meio-irmão de Jesus, né? O irmão de Jesus, ele que não deu ouvido a pregação de Jesus em Jerusalém, quando Cristo estava pregando na sua cidade de nascença. Ele foi um dos que não deram ouvido ao seu irmão, que o seu irmão ensinou, mas depois, mais para frente, ele vem se converter e se torna um grande líder da igreja de Cristo, né? Um papel muito importante. Ele tomava algumas decisões, inclusive de reuniões, né? Ele organizava, ele que envia carta para a igreja que estava dispersa, ele tinha um cuidado com os irmãos, um zelo. Sabe aquele dom que o irmão tem? Que tem na congregação, irmãos, assim, né, que tem aquele dom, né, de cuidar, né, de ter o zelo. Isso é importante para o corpo, né? Isso é o cuidado de Deus com a igreja. Então foi fundamental. Tiago, depois que ele se converteu, ele entendeu realmente, porque Cristo aparece para ele depois também ressurreto, né? Nós lemos aqui lá em 1 Coríntios, a Bíblia vai dizer que Cristo aparece ressurreto para Tiago, assim como para alguns discípulos também, alguns apóstolos, né? E nós vimos sobre isso, nós vimos para que ele envia a carta, né? Ele vai dizer no começo no primeiro versículo, aliás, do capítulo 1, ele diz as igrejas que se encontram, as 12 tribos que se encontram na dispersão, né? E por que elas se dispersaram, a igreja, né? Ela começou a crescia a igreja em números e crescia também a oposição, e eles começam a correr perigo, né? Fica em Jerusalém os que eram mais preparados, né? A liderança, os apóstolos, né? Que aguentaram mais ali a perseguição. A maioria dos judeus que se converteram, eles fogem, né? Eles fogem, ao mesmo tempo fogem para um propósito bom, não é fugir para se esconder, né? Isso. Sim, volta para suas terras natais, né? O Natal. Sim, colocar em prática aquilo que eles aprenderam, né? Por isso que Tiago mais para frente vai falar que não sejam somente ouvintes, mas praticantes, né? Aí a gente vai entendendo o porquê da carta. E eles nos seus locais começam a pregar para os judeus, né? Começam a ter aquela alegria de pregar o evangelho, né? Por algum momento chegam a desanimar, mas chega a carta de Tiago para esses irmãos, né? E aqui a gente vê vários conselhos, e isso é válido para os dias de hoje, né? Isso é muito importante. Quando você vai estudando a carta de Tiago, tem muito conteúdo para nossas vidas cotidianas, muito conteúdo mesmo. Alguns que são apaixonados, né, por estudar a verdade, né, a palavra é verdade mesmo. Eles fazem uma comparação, entre aspas, né, do livro de Tiago, como se fosse o livro de Provérbios do Novo Testamento, né? Porque se você ler o livro de Provérbios, lá tem muito conselho, né, muitas passagens para o seu dia a dia, não é só para os jovens, mas para adultos também. O livro de Tiago também é fundamental, né, para o crescimento nosso espiritual, né, para lidar com situações, com o dinheiro, né, às vezes com ingratidão ao Senhor, com insatisfações. Então isso é muito importante. Então nós vamos dar início, ou dar continuidade, melhor dizendo, nós vamos ler novamente o 10 e o 11, porque ele disse sobre o rico, né?
ele falou sobre o rico e ele falou sobre o pobre, porque estava tendo problema por causa de dinheiro lá, né? Porque para alguns, por que uns são abençoados, outros não, né? Por que, um exemplo, né? O Jonathan é rico e eu não sou. Eu, Senhor, por que ele é melhor do que eu, né? Começou a criar ciúmes, começou a criar até perigoso isso, porque começa a criar um grupinho dos pobres e um grupinho dos ricos. Né? Mas Tiago vai falar durante a carta, nós vamos ver que nós temos que tratar todos por igual, né? Não tem, por Senhor ele não vê a classe, mas para Deus, ele vai deixar bem claro que isso para ele não importava. Não importa a riqueza, não importa, né, não é por classe, né? A gente sabe que é mais difícil ainda para o rico, pelo contrário, o rico mesmo tem muitas posses, dinheiro, é mais difícil de entrar no reino do céu, né? Ele vai dizer assim, porque o sol, ele vai dizer assim, o rico na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. Tudo isso vai passar. Eu estava dando uma estudada nesses versículos aqui, é interessante isso, irmãos. A gente precisa, que nem disse o Adalto, né, prestar atenção. Porque tudo que acontece na nossa vida aqui na Terra, sendo ela boa ou ruim, vai ser passageiro. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Poxa, eu tenho, né, uma varoa abençoada, né? E é mesmo, né? Tenho vergonha de falar isso não. Mas isso é bom, né? A gente estava falando sobre casamento aqui no domingo também. O estudo foi muito bom também. Você encontra alguém, né? Você para caminhar com você, você escolheu para andar com você no resto da sua vida. Você vai ver momentos difíceis, momentos bons, né? Porque também casamento tem muita coisa boa, né? O mundo ensina que não, vai casar, vai ficar. Não, casamento é bom. Eu posso dizer com todas as palavras que casamento é bom. É difícil, mas é bom. Então, você vai vendo que você vai viver coisas boas e coisas ruins, mas independente do que seja, tudo aqui vai passar. Tudo isso vai passar. Poxa, caramba, consegui comprar minha casinha, consegui ter, né? Isso vai passar também. Poxa, não consegui, estou passando só por dificuldade, isso vai passar também, da mesma forma. Isso é o que Deus ele ensina, né? Vai passar tanto para o que não tem nada, tanto para aquele que tem posse. O que vai valer para o Senhor é no grande dia, quando todos os joelhos se dobrarem perante Ele, é nós olharmos para Ele e Ele fala assim, olha, você vai entrar, né, no gozo do Senhor, você foi aprovado, mas você infelizmente não vai, né, não os conheço. Então é isso que é o mais válido, né? Então não se frustrem, também não se animem de tal forma que você esqueça do Senhor um dia por causa de coisas, porque tanto para o que tem e para o que não tem, tudo isso vai passar. Tanto por que passa por dificuldades, provações, e por que tem vivido, né, talvez aí bênçãos, né, vai passar da mesma forma. Então, é isso que o Senhor ele nos ensina nessa passagem, onde nós paramos. E hoje nós vamos dar continuidade no versículo 12, porque quem disse, né, que na igreja de Cristo, né, na verdade, nós não falamos sobre promessa. Existe uma promessa do Senhor na Bíblia, né, e a promessa está aí no versículo 12. É um texto bonito, né? Isso é uma promessa do Senhor, tá? Quem pode ler o versículo 12 para nós aí? Está vendo aí a promessa? Bem-aventurado, né? Feliz o homem que suporta com perseverança as dificuldades, né, as provações, porque depois de você ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual não foi ninguém que prometeu, não foi o homem que prometeu, né? Hoje em dia há um monte de promessa, né, dos homens, né, que vem dos homens, mas essa promessa é do Senhor. Se você suportar as provações dessa vida, as dificuldades, né, se você entender que o Senhor é o maior na sua vida, é o mais importante, é o suficiente para você, existe uma promessa. A igreja aqui estava passando por um momento difícil e eles precisavam ouviram muita coisa dura também, mas ouviram que tinha uma promessa para eles. Olha, aguentem firme aí, porque tem uma promessa do Senhor para vocês. Aqueles que aguentarem o que vocês estão passando vão receber a coroa da vida. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante nessa vida do que a coroa da vida? O que você pode ganhar de mais importante nessa vida aqui, que seja mais importante aquilo que o Senhor prometeu lá? Se você descobrir uma coisa mais importante, me fale, porque... E olha que tem coisa importante nessa vida, né? Como nós falamos, você conhece uma pessoa para caminhar com você, você tem filhos. Meu, é um presente de Deus ter filho.
Se eu pudesse explicar qual é a sensação de ser pai, eu não sei dizer, porque é um presente de Deus maravilhoso. Mas existe algo melhor do que isso. A coroa da vida. Porque os filhos não são nossos também, né? São só emprestados. Você vai cuidar, daqui a pouco vão voar. E espero que voem no caminho certo, né? Mas existe algo mais importante, uma promessa do Senhor. Essa é a promessa de Deus. Quando alguém perguntar para você assim, tá, mas Deus prometeu alguma coisa? Prometeu. Se tem uma coisa que o Senhor prometeu e está na palavra aqui, ó, guarda esse versículo aí que está aqui, ó, Tiago capítulo 1, versículo 12. Aquele que aguentar, né, com perseverança as provações, e depois de ele ser aprovado, ele vai receber a coroa da vida. Como nós almejamos a coroa da vida, né? Pode falar, senhor. Sim. Ele vai cumprir. Deus não é mentiroso, né, soldado? Sim. Sim, é isso aí. Tem a dificuldade, tem as provações, mas também tem uma promessa, né? Quando você passa por algum momento de dificuldade, né, as pessoas costumam usar o termo assim, né? Quando você vai aconselhar alguém que está passando por dificuldade, mas tem uma luz no fim do túnel, né? Isso aqui não é uma luz, isso aqui é um refletor no fim do túnel, né? Porque é uma luz enorme, é algo grande te esperando. Mas você precisa aguentar a aprovação. Você precisa chegar até lá. Mas você já falou para alguém assim, pô, tem uma esperança, uma luzinha no fim do túnel, né? Se tratando do Senhor, do céu, não é uma luzinha, é um refletor enorme, é uma luz gigante para você. Tem algo grande para nós, né? Muito maior do que qualquer outra coisa que a gente briga aqui nessa terra. Chama-se a coroa da vida, né? E o Senhor, ele não mente. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se você for fiel ao Senhor no meio das provações, da dificuldade, e chegar o dia da volta de Cristo, ou para a igreja, ou para todos, ou para você, se você foi aprovado, se você foi aprovado, aliás, você vai ganhar a coroa da vida. Então, não desanimem. Quando bater a tristeza, né, o desânimo, não quero mais congregar, estou triste, mais o irmão, mais a irmã, quem prometeu para você algo foi o Senhor. Algo grandioso. Acho que é o apóstolo Paulo que fala, né, que olhos não viram, né? Nem ouvidos ouviram que ele preparou para nós e guardou no céu, irmãos. Eu gosto de falar sobre isso porque isso nos traz esperança. Esperança de que Jesus realmente vai voltar. Tem gente que ainda duvida, sabe? Tem cristão que parece que duvida. Né? Será que Jesus vai voltar mesmo? Estou ouvindo isso aí desde 1950. Ele vai voltar. É. A gente estava falando sobre isso, né, em casa, que vocês já falaram para a Flávia assim, né? Como é que você tem certeza da sua salvação? Ela falou assim, como é que você não tem certeza da sua salvação? Ela foi cristão, né? Batizou, aí a Flávia falou assim, você tem que se batizar de novo, crer de novo, porque você não está desse jeito, você não vai. Porque a Bíblia fala para você se batizar, você tem que crer. Crer, batiza, não é verdade? Então, um dos fundamentos é você crer e ser batizado, que Cristo vai falar. Inclusive, ele vai falar para Nicodemos, né? Você tem que crer e ser batizado. Você crê, se batizou, então agora você está salvo. Se você permanecer fiel ao Senhor, você vai ser salvo, irmão. Sim. Entendeu? Mas a salvação existe. Sim. Você está no caminho certo, porque você se batizou. Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que eliminar os pecados. Sim. Como você elimina os pecados? Convertendo muitas pessoas para Cristo. Você apaga milhões de pecados. Então, o que você tem que fazer? Lutar. Lutar para chegar em primeiro lugar. Mas se você não chegar, outras pessoas vão chegar. Sim. Conseguiram através da lei de você. E Deus é superior, né? Deus é poderoso para fazer. É isso aí. Então, a gente não tem que se preocupar se eu tenho condições, mas que pessoas tenham condições
de alcançar a salvação. É isso aí. Tenha convicção para que você possa ganhar o máximo de pessoas possíveis, né? Porque já pensou, como é que você vai ajudar alguém se mesmo você não crê em Cristo, né? Aí fica difícil. Então é isso, irmãos. Existe uma promessa. Quando alguém falar para você assim, mas Deus, caramba, Deus está tudo difícil. Seguir o Senhor é difícil, mas tem uma lâmpada, um refletor no fim do túnel. Já tem a coroa preparada para você, né? Ele disse que isso ia ter aflição mesmo, mas uma promessa do Senhor aqui. E ele não volta atrás na sua promessa, né? Ele prometeu. Existe o céu, né? O céu é de verdade mesmo. Permaneçam firmes, né? Tiago escreveu para eles: olha, vocês estão desanimados aí, mas perseverem, continuem, porque vocês vão ser salvos se vocês permanecerem, né? Se vocês passarem pela aprovação que vocês estão passando aí, né? Então existe uma promessa, tá lá em Tiago, capítulo 1, né, do verso 12. Agora nós vamos ler o 13 e o 14. Nós vamos entender agora o que é. Eu vou perguntar primeiro antes da gente ler. Qual é a diferença da tentação para a provação? Alguém sabe me dizer? Tentação e provação são coisas diferentes, né? A Bíblia vai mostrar aqui, né? Ele falou aqui sobre a provação. Nós falamos aqui desde do versículo 1 sobre as provações, né? Mas ele vai falar aqui no versículo 13 sobre a tentação. O que é ser tentado e o que é ser provado? Alguém sabe me explicar? Alguém tem aí Alguém lembra? Alguém quer compartilhar? Sim. 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 E quem é que manda a tentação? De onde vem a tentação e a provação? Isso. Vamos ler aí. Quem pode ler o 13 e o 14 para nós aí? Agora a gente vai estar saber. Quem pode ler o 13 e o 14? Pera aí, Ju. Agora depois você lê o 14. Então já está respondido aí, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Deus nunca tentou ninguém. Às vezes as pessoas confundem. Ela está passando talvez por um momento assim, que nem a Varoa falou. Ah, estou sendo tentado nessa parte aqui do casamento. Não é Deus que está... Não, estou sendo provado aqui. Isso não é provação de Deus, não. Isso é tentação. Quem tenta você, quem foi que tentou Jesus? O diabo, né? Quem foi que tentou Adão e Eva lá no princípio? O diabo. Então, se você for puxar na Bíblia, quem foi que tentou José? Foi Deus lá? Não, Deus está tentando ele. Não. A tentação, eu já vi algumas pessoas falando, é perigoso isso, porque você fala assim, pô, eu tô... Eu vou citar um exemplo que ela citou, né? Pô, lá no casamento lá, tô sendo... Tem um monte de mulher lá no meu trabalho e tal, não sei o quê. Tô sendo provado. Não, você está sendo tentado. Isso aí não é de Deus. Deus não vai... Deus, ele não testa ninguém. Aliás, ele não vai tentar ninguém, perdão. Ele não tenta ninguém. Deus, ele nunca tentou ninguém. Ah, vai lá tentar fulano de tal. Não, ele não vai permitir isso, né? É.
Isso. É isso aí. Isso. Isso. É isso. Existe uma diferença, né, entre tentação e provação, né? Ali você pode ser provado por Deus no seu pensamento, na sua murmuração, às vezes ali, né? Você fala, caramba e tal. Eu vou passar por isso, né? E tudo bem. Mas ao mesmo tempo você pode ser tentado em cima daquilo ali. Porque o próprio Jesus, quando ele estava no deserto, quando ele foi batizado, né? João Batista, e depois ele vai para o deserto. Ele estava com fome, né? Ele estava já um tempo sem, 40 dias, né? 40 noites sem comer. Ali na hora já aparece o diabo, né? Já começa a oferecer para ele ali, né? Já começa a tentar ele e faz ele querer se prostrar perante ele, né? Oferece coisas para ele ali. Então ali não é, aí você vai, se você passar e você negar, aí sim você foi aprovado, né? Mas você não pode dizer assim, pô, tô nessa aprovação aqui, isso aí é tentação, né? Entende? Deu para entender? Porque assim, no versículo 14 ele vai dizer assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Nós somos tentados pela nossa própria carne. O que tenta você, o que faz você bater os olhos, que faz você crescer os olhos, faz você querer ter, você querer fazer loucuras, é a sua carne. E a Bíblia fala que o que procede da carne não vem de Deus. A carne, mesmo pelo contrário, a carne milita contra o Espírito. O Espírito quer uma coisa, a carne quer outra. São coisas totalmente diferentes, entende? Se você estiver no Espírito, você vai ser provado ali e você vai passar. Agora, se você estiver vendo coisas na carne, você vai ser tentado e você vai cair. Porque quem tenta você é Satanás. E ele tenta a gente por quê? Desde lá no começo, quando o pecado entrou na terra. Ali a carne começou a ceder ao pecado. Então a gente vai ser tentado, nós somos tentados pela nossa própria carne. Os seus próprios pensamentos, que é pecaminoso. É por isso que é importante você estar... Não dá nem para dizer com um olho aberto e outro fechado, não. Você está com os dois olhos regalados, atento ao que acontece ao seu redor, e você está se alimentando da palavra. Porque o que manteve Jesus ali vencendo a tentação foi a palavra. O que ajudou José, né, a manter-se firme ali e não cair em tentação foi o temor ao Senhor, né? Ainda não tinha a palavra, mas é o temor a Deus, né? Então você entende que... E Deus depois ele vai abençoando, né, José? Depois que você é aprovado, né, lembra que tem uma promessa? Depois da aprovação, você ganha a coroa da vida. Tá? Então tome cuidado para você falar assim, ó, isso aí, Deus está me testando, isso aqui, não, a sua carne está querendo aquilo ali. Aí qual é o remédio para a carne? A pessoa fala assim, né, seu Adalto, hoje em dia, mas a carne é fraca, aí a vitamina da carne é o pecado, né? Você peca e a vitamina para a carne então é o pecado. Não, se você está vendo que está acontecendo, foi que nem o irmão, a mensagem de domingo foi muito boa, né? E o irmão ele bate, você nem sente, né? Ele vai falando de uma forma, ele vai cravando a espada na gente, que a gente fica, rapaz, isso aqui tá... Ele falou assim, você está vendo um buraco lá, você está vendo que está ali o buraco, você vai lá e cai no buraco, eu vou fazer isso aqui mesmo e cai no buraco. Você premeditou o seu pecado, você pecou consciente, né? O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, né? E você depois se arrependa por isso. Mas se você está vendo que você está vendo um buraco ali, ó, se eu for para cá eu vou cair, então o que você faz? Eu vou alimentar meu espírito, ó, que se eu não conseguir sozinho, eu busco a ajuda de algum irmão, eu vou pedir ajuda, ore comigo, me ajuda aí, porque está difícil, né? Mas depois você não vai lá e fala assim, não, Deus está me tentando aqui. Não, Deus não é Deus tentando você. Quem vai sempre tentar você, a sua vida, é Satanás, porque ele sabe que a sua carne quer as coisas que ele oferece. Por isso que é difícil às vezes ser cristão, porque você tem que renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Entende? Então a gente cai às vezes, cuidado com isso, né? Estou numa aprovação lá, estão querendo me arrastar não sei para onde. Isso aí não é aprovação não, isso é tentação. Foge dessas coisas, a Bíblia fala, foge da aparência do mal. Está vendo que está ruim para você ali, não está legal? Sai daí. Né? Se o teu trabalho está te atrapalhando, sai do trabalho, pede ajuda, ou procura outro lugar. Né? Ore a Deus pedindo a ajuda do Senhor, que Ele sabe do seu coração, mas não seja tentado, e olha, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, não queira ser forte, né? Porque nós mesmos por si só não temos força nenhuma. Quem é que nos fortalece cada dia? A palavra, é o Espírito. Aí se você está fraco espiritualmente, você está sendo tentado, você quer fazer a vontade da carne, para você cair em 2 pulos. Então tome cuidado com isso, né? Com as tentações da vida.
Porque a tentação não vem do Senhor. Não é o Senhor, vou tentar o seu Adalto ali nisso aqui. Não. Nós somos provados. Né? Nossas provações é diferente das tentações. Né? Então, sim. 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 Aí, nesse caso aí, você é tentado, aí quando você rejeita a tentação, aí você é aprovado. Você vê como que é o negócio? Né? Aí você é aprovado por Deus, mas a tentação quem colocou não foi Deus, foi Satanás. Quem coloca as propostas assim ali para você fazer é o diabo. Porque ele quer ver se você realmente é cristão mesmo, ele quer saber. E o alvo do. Eu estava conversando com o irmão esse final de semana, quem é o alvo do o mundo, ele já tem. Quem está no mundo já é dele. Então eles vão fazer as coisas sem querer saber de nada. Agora nós que estamos em Cristo vamos ser o alvo de Satanás. Nunca se esqueça disso, né? Que você é alvo do diabo. Ele foi até Jesus, cara. Quando ele viu que aquele cara ali, quando ele ia dar trabalho, ele deu, né? Em tão pouco tempo, são 3 anos ali praticamente, o ministério de Jesus durou. Mas foi o suficiente para ele levantar, ensinar pessoas, né, varões, pessoas valorosas ali para dar continuidade e formar a igreja, o reino, né, que veio, que é a igreja. Então você vê, hoje você que vai estar preparado, né, para pregar o evangelho, para salvar as pessoas e o diabo não vai estar feliz com isso. Vai tentar você até o último minuto. Né? Seja firme, né? Lembre que o Senhor está olhando tudo. Mas aqui os irmãos não estão vendo, não tem ninguém da igreja aqui, não vai dar nada não. Deus está em olho. Você pode ir mais profundo do mar, no céu, ele vai estar, ele vai te ver em qualquer lugar. Que o temor do Senhor sempre prevaleça sobre as nossas vidas nessa situação. Né? Então lembre-se que a tentação não vem do Senhor. Deus ele não tenta ninguém. Até porque Deus sabe que você é fraco. Ele sabe, ele conhece você melhor do que você mesmo, e como é que vai tentar você? Não, você vai ser provado, mas tentado, quem traz a tentação, a proposta, sempre vai ser o nosso inimigo, o adversário das nossas almas. E o pior de tudo é que você é tentado pelas suas próprias cobiças, olha aí. É a sua carne que grita, que quer as coisas erradas, que quer as coisas do mundo, quer dar o jeitinho brasileiro, é a nossa carne. Mas com Deus não existe esse jeitinho brasileiro, né? Aí ele vai dizer, então a cobiça, olha o perigo da consequência, né? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. E às vezes, pode ser morte espiritual e morte física também. Mas o pior de tudo é a morte espiritual, né? Porque a Bíblia fala, uma vez que você morre espiritualmente, você abandona, né, os caminhos do Senhor, é muito difícil você voltar. É muito mais complicado para você voltar. Então, quando você morre espiritualmente, você fica baqueado espiritualmente, para você voltar para Cristo. Lembra que nós falamos semana passada, né, de voltar para o vômito, né? Você volta, parece que a pessoa ela fica muito pior do que ela era, né? É como se ele vai estar, né, dos demônios, ele encontra a casa limpa, né? Você recebe, a casa está suja, aí você recebe o Senhor e nos purifica. A casa está limpa, né? Aí volta lá o diabo, vê lá a casa e volta cheio de... E você faz coisas piores até do que você fazia. Você vê, às vezes, fala assim, poxa, como é que aquela pessoa ali, caramba, ele era cristão e hoje ele está desse jeito, é triste. O diabo ele leva a pessoa a passar a jeita mesmo, sabe? Então, uma vez que você dá início ao pecado, você dá corda à cobiça, você deixa se levar, uma vez que você peca, né, o pecado consumado, ele gera a morte. Aí é perigoso. Aí para você se reerguer é complicado, né? Aí ele vai dizer no verso 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Cuidado, né? Ele disse aqui, a tentação e provação. Ele falou nos versículos anteriores sobre a provação. Agora a tentação, quem traz a tentação para você é Satanás, né? Cuidado com os manjares de Satanás, que uma vez você caído, né? Uma vez que você se afasta, você se distancia do Senhor, vai ficar mais difícil para você voltar, né? E a carne, se a carne prevalecer, aí
é complicado. Uma vez você alimenta a sua carne, é complicado. Então, olhe, né, observe quem você tem alimentado mais, né, sua carne ou seu espírito. É o que vai prevalecer nesse momento difícil aí, é o que tiver mais forte. O verso 17 e o verso 18. Você queria falar alguma coisa antes? Você tinha levantado a mão? Esqueceu? Isso. Sim. É por isso que se você olhar lá no Velho Testamento, que eram coisas físicas, né, guerras físicas, você vê que eles iam, a maioria das vezes, espiar a terra, né? Vocês têm que saber onde é o ponto fraco do seu adversário, né? Eles iam ver aonde eles podiam, qual é a melhor forma deles atacarem, ou até mesmo deles se defenderem, né? Então o inimigo das nossas almas, ele sabe a sua fraqueza, ele vai te atacar onde? Na sua fraqueza. Se você está numa guerra lá, você vai atacar onde eles são mais, né? Vamos entrar por aqui, porque ali eles estão com o povo mais fraco ali, eles vão tomar chumbo ali, então vamos direcionar por ali. A mesma forma é a gente, né? É uma guerra, só que essa guerra nossa, espiritual, nós não podemos ver, né? Olha que loucura, né? Você não enxerga, você não está vendo, mas o Espírito, né? Graças ao Espírito Santo que o Senhor deixou, o Consolador, ele nos alerta enquanto as situações complicadas, né? Parece que vai acendendo ali, que nem um carro quando vai dando problema, né? Vai acusando lá no painel lá, né? O Espírito Santo conosco é a mesma coisa. Parece que você vai começando a falar, opa, isso aqui está me levando, não está legal. Aí você que escolhe, ou você continua dando, né, espaço para que a sua carne prevaleça, ou você vai entender o Espírito e vai parar, opa, isso aqui não está errado. Aí você sai e você, né, lembre-se do Senhor. O que Jesus faria, né, nessa situação? Então, o Espírito Santo ele está aí para isso, ele nos ajuda nisso aí também. E a palavra principalmente, pode falar. Uhum. Por exemplo, vamos supor que a sua tentação é um carro, por exemplo. E aí, você ficou prejudicado, deseja, tudo mais, aquela coisa toda. E aí, quando mais você vê páginas e postagens de carro no Instagram, mais o Instagram vai te oferecer aqui para você continuar assistindo mais conteúdo daquilo. Isso. E aí vem aquela dopamina toda e tudo mais. Isso. Aí você vai clicando, você vai ficando viciado, né? Aí você fala, caramba. E isso pode ser o carro, pode ser outras coisas também. Muito piores, né? Então, e a Bíblia fala lá em Romanos 6:23, que qual é o salário do pecado? É a morte, né? O pecado ele tem um preço, né? O pecado ele tem um pagamento. Só que, né, ao contrário do que o Senhor ele oferece, olha como Deus é bom, né? O salário do pecado, para quem quer viver em pecado e não se arrepender, né? Viver pecando constantemente, pecando, principalmente se for a mesma coisa, né? O salário disso aí é a morte, né? Mas o dom gratuito é o quê? A vida, né? A Bíblia vai falar. E é a coroa da vida que o Senhor fala. Então, há uma consequência grande, né? Tomem cuidado com isso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. No 17 e no 18. Quem pode ler para nós aí? Pode ler até o 20, já, varão, por favor. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse versículo 19 aqui também é duro, né? Vou ler o 19 e o 20 novamente para a gente. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio mais ainda para se irar. É difícil, né? No meio de uma discussão, a primeira coisa que a gente quer fazer é falar, né?
Deixa eu falar primeiro, não, deixa eu falar primeiro. Aí começa aí, ninguém fala nada. Aí todo mundo vai falar ao mesmo tempo, ninguém se entende. Os dois falam junto. Aí daqui a pouco, quando vai ver, já tá os dois se xingando, se acusando. Isso seja cônjuge, seja homem com homem, mulher com mulher, seja qualquer for a situação, irmão com irmão, né? Isso aqui é perigoso, né? É difícil. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar. Caramba, isso aqui é... E acho que isso aqui, se a gente... Por isso que Deus ele deu 2 ouvidos pra gente, né? Deus ele foi... É só você prestar atenção, você tem 2 ouvidos para quê, né? Você pode ouvir mais. E o Provérbios 10:19 fala assim, o que modera seus lábios, ele é prudente, né? Salomão vai chamar aquele que modera os seus lábios, ele tem calma, né? Com a sua fala, porque quando às vezes a gente na hora da ira, a gente fala um monte de besteira, irmão. E eu vou falar para vocês, quando ele fala de irar, né? Se você chegar a se irar, às vezes a palavra é pior do que um soco. Às vezes o que sai da nossa boca, muitas das vezes, vai ser pior do que você batesse em alguém. E sabe o que é o pior ainda? É que a palavra ela não volta. Às vezes, lógico, não estou querendo uma comparação meio ignorante, mas você vai agredir a pessoa, você pode até machucar, mas aquilo ali vai passar. Lógico que ela vai carregar aquela ferida com o resto da vida, por dentro. Mas às vezes tem palavras que entram no coração da pessoa que é difícil de sair. Tem coisas que talvez vocês já ouviram, né, ou vocês já falaram, nós, né? Já ouvimos, já falamos, que é difícil de esquecer. Pode falar, Cida. Ah, não volta. É muito difícil. Então tomem cuidado. É melhor ouvir mais. E assim, talvez o que é pior é que você não sabe que você vai ouvir, né? Mas aí ele está falando assim, independente do que seja tardio. Ele não está falando aqui, ó, se você ouvir coisa, não discute. Não. Ele está falando assim, não, seja tardio para falar. Ouve primeiro. E assim, o que você ouvir pode ser coisa muito ruim, viu? Aí você vai ficar quieto, eu vou ficar por baixo nada, eu vou xingar também. Aí que entra o Espírito. Os frutos do Espírito não é isso, né? Aí você está naquele dia lá que a carne está gritando na sua cabeça, já não está bom, a carne está prevalecendo. Aí é pior ainda. Aí quando você abre a boca, você sai que nem uma metralhadora ofendendo todo mundo. E Deus, ele não é... Olha o que ele fala aqui, ó. E é interessante quando a gente às vezes fala demais, a gente acaba julgando. E o que estava acontecendo aqui na igreja, um estava julgando o outro. Tanto na riqueza, com o pobre, no comportamento, eles já estavam começando a se acusar. O que aconteceu aqui nesse tempo? Se você estudar a história, você vai ver. Eles estavam perdendo o foco do que eles começaram de pregar o evangelho, e eles ficaram tão desnorteados que eles começaram a perder tempo se brigando entre si. E é isso que, se tem uma coisa que não pode acontecer, a igreja é isso, porque a Bíblia fala que o reino dividido não prospera. A igreja, ela para quando isso acontece, entende? Ela para assim, a congregação, né, ela vai ficar ali morna, porque todo mundo se brigando, dividindo, os problemas são para ser resolvidos, né? O irmão com o irmão, a Bíblia fala, vai lá até o teu irmão, se tem alguma coisa com ele, peça perdão, se acerte com ele, né? Se for o caso, chama o outro irmão para ajudar, na repreensão da mesma forma. Então isso que acontece é perigoso, porque a Bíblia fala aqui no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí você, às vezes, na hora da raiva, fala assim, Deus, que o Senhor mande um raio na cabeça do baixinho lá, que esse cara aí é só Jesus mesmo. Aí Deus olha e fala assim, não vou fazer isso com ele. Imagina Deus olhando assim e fala, rapaz, você quer ser melhor que eu, quer dar ordem no que eu tenho que fazer. Mas não pensa assim, tomara que esse irmão morra e eu nunca mais veja ele na minha vida. Esse fariseu, é isso. A ira... não é ter irmão. Tomara que essa pessoa vá para o raio que o pato. A gente começa a amaldiçoar a pessoa. E lembre-se, irmãos, a ira do homem, a ira do homem não opera a justiça de Deus. O que você fizer com as suas mãos, com a sua boca, o que você quiser fazer com a sua atitude, não opera a justiça de Deus. Lembra que Jesus,
ele impediu um ataque que era a favor dele, né? Quando Pedro mesmo corta a orelha do soldado Malco, ele dava exemplo. Ele vai falar assim, ó, quando bater na face, né? Aí você tem que dar a outra. Nós estávamos falando sobre casamento aqui, sobre o perdão. Quanto é difícil é o casamento. Quanto é difícil é o perdão. Então, aqui abrange muitas coisas, mas o cuidado maior é a gente não querer operar, fazer justiça com as próprias mãos. E a justiça com as próprias mãos, às vezes, não é esganar a pessoa, mas é ofender, amaldiçoar a pessoa. Lembra quando levantariam-se... A Bíblia fala que aqueles que... Nós lemos em Timóteo, aqueles que não... que pregar o evangelho diferente, né, desse qual nós ensinamos, seja o quê? Seja anátema, né? Seja amaldiçoado. Mas amaldiçoado por quê? Pela gente? Não. É por Deus. Porque a nossa ira não opera a justiça do Senhor. Não opera. Porque você vai querer responder no mesmo nível, vai querer te ofender. Infelizmente é isso. Infelizmente não, é a verdade. Porque para muitos é difícil, né? Para mim é difícil. A pessoa te xingou todinho e você fala assim, não, tá tudo bem. Deixa pra lá. Rapaz, ser cristão é complicado. É. Sim, sim, sim. Isso. Vem a troca de ofensa. Aí tá todo mundo errado já. Aí que beleza, né? Já pensou? A gente vai resolver uma situação aqui, eu começo a brigar com você e a gente começa. Já pensou no meio do curso, sai na porrada aí dentro. Que vergonha, né? Então, assim, é melhor ouvir primeiro e pedir no momento que você ouvir, principalmente, o Espírito me ajuda, deixa eu ouvir. E você vai. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que andar em espírito e em verdade, porque se pega você num dia difícil, é complicado isso acontecer. E o diabo parece que vem a te atentar num dia difícil, né? Então, olha, antes de amaldiçoar alguém, né? A nossa ira, ela não opera a justiça do Senhor de forma alguma, né? Aí ele vai dizer assim, no verso 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, né? Lembra que foi enxertada em você a palavra, né? A palavra tem que ser colocada em nossas vidas, ela já foi colocada em nossas vidas através do Espírito. E hoje como é que eu aperfeiçoo isso? Estudando, né? Você que é mais temperamental, se você tem mais dificuldade nessa área, né? Você fala assim, Senhor, eu sou muito esquentado, eu preciso mudar isso aqui em mim, porque senão eu vou fazer alguma besteira um dia. Posso até botar minha salvação em jogo, né? Eu fiquei pensando, já pensou o irmão, você tem que visitar o irmão na cadeia porque ele bateu em alguém na rua, é um negócio constrangedor, né? Aí capaz do irmão falar assim, não, eu estou igual o apóstolo Paulo aqui, não, ele foi preso porque ele fez coisa boa, você está aí porque... Sim. Já pensou, o Jonathan foi preso lá, mas por que aconteceu? Pô, ele bateu no menino lá, até sangrou o menino. Eu falei, rapaz. Aí tu chega lá e fala, não, eu tô aqui pregando pro pessoal aqui dentro. Aí vão perguntar pra você, mas por que você tá aqui dentro? Aí você vai falar o quê? Né? Então visitar o irmão preso por causa que bateu em alguém, né? Porque fez justiça com as próprias mãos. Isso é muito. Não existe, né? Aí ele vai dizer no 22, então, tornais, ele vai falar. Isso, ele vai falar assim, né, Jane? A palavra em vós, em algumas versões vai falar assim, enxertada, né? Foi colocada em você. E a palavra não, muito mais o Espírito. Aí você vai lá em Gálatas de novo e vai ver quais são os frutos do Espírito. Longanimidade, mansidão, domínio próprio, coisas que é muito difícil de ter. Né? Já pensou, Nenê? Vamos visitar a Nenê na cadeia lá, que ela bateu na mulher na feira lá. Quebrou o pau com a vizinha lá. A Nenê enfiou um alicate na mão da mulher que estava enchendo o saco dela. Então, muito cuidado, né? A nossa ira não tem nada a ver com
com a justiça do Senhor. Ele ensina totalmente ao contrário. E isso vai bater... Quem pode ler o versículo 22 e 23? Pode ler o 24 também, Ju. Aí, Tiago, ele, nesse mesmo... Olha como está tudo no mesmo contexto, né? Tiago, ele vai... Oi, meu amor. Aí, Tiago, ele vai olhar e vai falar assim, ó... Presta atenção, no versículo 22, foi enxertada em vocês a palavra. Aí ele vai falar assim, ó, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Aí que é difícil colocar em prática. Parece que é fácil a gente ficar falando aqui, a gente lê, mas na hora da verdade ali, do tete a tete, ali a gente tem que ser praticante. É isso que o Tiago está falando. Você vê que está no contexto aí da ira, da justiça de Deus, justiça do homem, né? Do falar. Na hora a gente está aqui treinando, né? Quando a gente vem para o culto, né? A gente vem para os estudos, a gente está sendo aquele soldado que está sendo treinado, né? Quando você lê a palavra na sua casa, você tá treinando para o momento da guerra. Porque quando chegar o dia mal, o dia de vir à vontade, desculpa o termo, né? De você querer enfiar a mão na cara de alguém, você está afiado, você está com o soldado preparado para a guerra. Lembra que o soldado lá em Efésios, ele tem as armaduras, né? Capacete da salvação, couraça da justiça, né? Cinturão da verdade, aí o calçado do evangelho, a palavra, a espada, o espírito. Então você tem que estar preparado, revestido das armaduras do Senhor, preparado na palavra, porque quando vier o dia de querer cometer justiça com as próprias mãos, de querer xingar alguém, amaldiçoar alguém, eu estou preparado nesse dia. Eu tô em Cristo realmente, sabe? E viver em Cristo, irmãos, é viver em Cristo realmente. É que nem Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A vontade de... Com certeza, né? É que não sei, a gente conversou aqui, já não vai dar para conversar com os apóstolos lá no céu para saber isso, mas deve ter dado vontade de revidar muitas das coisas. O próprio Cristo, quando ele é preso lá, ele passa por vários júris, né? Pilatos, eles vão falar para ele, mas você não vai falar nada. Mas lá em Isaías tinha dito o quê, né? Ele foi como ovelha muda, o matador, né? Ele não fala, você não vai se defender, Jesus. Não tem o que falar, irmãos. Ele poderia, porque ele estava certo no que ele estava fazendo. Ele estava pregando, ele estava fazendo aquilo que Deus tinha ordenado, né? Aí imagine você, quer fazer o errado e quer estar certo. Não tem como. Você toma uma atitude errada e você quer estar certo, não tem desculpa, né? Então, assim, o que mais a gente tem que tomar cuidado, você lembra que no livro de Timóteo, nós falamos sobre os falsos profetas, né, os falsos mestres. O que eles faziam lá? Muito. Eles pregavam, ensinavam, brigavam pela lei e não colocavam nada em prática. Tanto é que Jesus também vai chamar uns de hipócritas, né? Vocês são hipócritas, vocês ensinam isso aí, vocês não vivem, vocês mesmos não praticam o que vocês estão ensinando. Então pratica aí as 613 leis, então, que eu quero ver, se vocês vão conseguir fazer todas. Não tinha argumento, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Colocar em prática. Cristão, a gente tem que, acho que eu comentei aqui, é mais fácil hoje, é complicado falar isso, mas é mais fácil hoje, às vezes, alguém vê Cristo em você pelo seu jeito, né? Nas suas práticas, do que no que você vai falar. Porque as pessoas não querem ouvir, ó, Jesus vai voltar, né? Existe o céu e o inferno. Mas às vezes nas suas atitudes, as pessoas vão olhar Cristo, né? Nas suas práticas, se você conseguir colocar aquilo que é a palavra em prática, o que é colocar a palavra em prática, né? Você tentar colocar aquilo que você está ouvindo, né? Em questão, o contexto está falando aqui, Tiago, né? Está falando sobre a ira, sobre a justiça do homem. Então, pode falar, Sandro. Caramba.
Olhando. Tá de olho. E pro mundo hoje é normal o quê? O filho hoje xingando a mãe. Não é verdade? Hoje o que você mais vê aí, mãe, vai tomar banho você, nem respeita você. Eu vejo isso direto acontecendo. Mudaram seus valores, né? Mãe, cala tua boca. Ele quer mandar. E é triste quando você vê isso, às vezes até na sua família, né? Você vê, às vezes. Que nem o Soldado falou, eles são do mundo, para eles é normal isso, né? Eles querem peitar o pai, sabe, a mãe. É triste isso, não tem respeito. Isso tinha que ser um princípio, né? Poxa, você foi educado dessa forma. Mas ainda mais nós, por sermos cristãos, tem que ter né? Tem que ser diferente. Você vê, as pessoas estão observando. Se ele estivesse lá gritando com a dona Jane, né, xinga, pô, esse aí é da igreja aí, eu não quero ir para essa igreja não. O cara não respeita nem a mãe. Entende? Então as pessoas, às vezes acham que não, né, mas sempre tem alguém olhando, né, observando. E a sua atitude ali, aquilo ali a pessoa vai falar, caramba, realmente, né, ele tem atitude de cristão. E é complicado isso, né? A gente tem que ser praticante da palavra. Aí ele vai dizer assim, no 25, para mim, tá terminando já. Quem pode ler do 25 ao 27 para a gente terminar? Pode ler, varão. Eita. A gente acabou de falar, né, aqui, né? O papel do cristão, né, que eles tinham que fazer, né? Isso é uma coisa que eles tinham que fazer bastante, visitar as viúvas, os órfãos, estão precisando de ajuda, né? Aí às vezes a gente fica olhando para o nosso próprio interesse, né? Mas no 26 ele disse assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mais para frente a gente vai falar sobre a língua, né? O Tiago vai falar sobre a língua, mais sobre isso. Mas, mais uma vez, o nosso falar, né? O nosso refrear, a nossa fala, Tiago não está pegando no mesmo contexto. Então, tomem cuidado, eles estavam difamando uns aos outros lá. Pode falar, Zé. Sim. Os órfãos. Sim. Sim. É. Isso aconteceu lá no livro de Atos mesmo, quando eles levantaram os diáconos, não foi, soldado? Que lá saiu o Estevão, né? Se levantaram-se para fazer esse trabalho. Porque as viúvas lá da cidade, não me lembro o nome, Paulo vai falar com a cidade lá, a gente não vai parar de pregar a palavra, nosso ministério da palavra não dá para parar. Então vocês vamos ter que levantar pessoas, né, os varões, para poder olhar para isso aí e assistir. Né? As viúvas estavam passando dificuldade ali. Então você vê que isso acontecia recorrente na igreja, né? Era uma dificuldade, eles tinham um papel, era um papel eles levantaram ali homens, na época saiu Filipe, saiu Estevão, né, ali, eles se levantaram e cuidaram das viúvas que não estavam sendo assistidas. E mais uma vez aqui Tiago vai lembrar, ó, tem viúvas aí, órfãos que são cristãos, estão morrendo de fome aí, né, estão passando por dificuldade. E vocês estão brigando aí por vaidade, por coisas de interesses próprios, e as pessoas estão morrendo. Né? Então você vê como que eles deixaram de assistir, isso era uma coisa recorrente. E era um papel da igreja, né? Mas nós comentamos aqui no livro de Timóteo a forma como tem que ser feito, né? Tem que tomar cuidado, a forma como tem que ajudar, né? Existe a forma correta, também não vai sair dando dinheiro para qualquer viúva, né? Para o órfão. Tem que olhar a situação, ver se realmente é participante ali do corpo, né? Porque isso estava acontecendo com pessoas dentro da congregação, né? Do corpo. Né? Ele estava falando, o papel era nosso para fazer, as pessoas estão padecendo aí. Está vendo aí, vocês estão
E ele vai falar em Tiago, repreender sobre o dinheiro. Tinha gente que tinha muito dinheiro lá e não estava ajudando ninguém. Você vê? Porque judeu tinha condição, se converteu até, mas não estava mais se importando com isso. Por isso que vem a necessidade da carta de Tiago, né? Correndo a igreja pedindo, a congregação ali, as igrejas pedindo socorro, né? Ó, isso aqui tá desabando. Mais ou menos que nem quando aconteceu com Coríntios, quando chega até os ouvidos de Paulo, né? O que estava acontecendo lá, da família de Cloe, né? Ô Paulo, isso aqui tá um caos, cara, tá acontecendo um monte de coisa aqui que o negócio tá pegando, né? E aí Paulo vem e começa a, vocês estão... Aí vem a carta de Coríntios, né? Repreensão. Então, você vê que vai existir, né, os problemas, as dificuldades, né, nas igrejas, nas congregações, mas a gente tem a palavra para nos ajudar, nos orientar como tem que ser feito, qual é o papel de cada um, para que não venha acontecer nenhuma falha da palavra, né? Falha de ser humanos nossos vai existir, com certeza, o ser humano é falho, mas aquilo que o Senhor deixou na palavra dele não pode ter falha. Aí Tiago envia, né? Fala, ó, está acontecendo um monte de... Vocês estão brigando aí por interesse, porque né, vocês têm às vezes até condições e não estão ajudando, tem pessoas passando necessidade aí, né? E naquele tempo era papel como eram os levitas no Velho Testamento, já que já era para os que já estavam, né, os diáconos, né, no caso, né, diáconos eram levantados para isso. Então é isso, meus irmãos, acabou o primeiro capítulo de Tiago, né? Tem muito ensinamento ainda para vir, mas é importante a gente ler ou reler novamente capítulo 1, né? Se talvez passou alguma coisa batida aí, você vai passar o pente fino e vai puxar a coisa. A palavra ela sempre se renova, né? Você vai ler de novo isso aqui 20 vezes, você fala, caramba, isso aqui eu não tinha percebido, isso aqui passou batido, isso aqui, né? E aqui você vê que tem várias formas de você aplicar na sua vida, tem várias coisas aqui que você aplica na sua vida hoje, né? Dá pra gente viver, né? Você vê como que a palavra foi escrita há muito tempo atrás, mas ela vale muito pra gente hoje, né? E a gente sem a palavra dificilmente vai conseguir se manter. Tá bom, meus irmãos? Se Deus permitir, até a próxima terça-feira, né? Capítulo 2, Terminei pontual hoje. Quem pode fazer uma oração para a gente encerrar?